febre e as dores passarem. Mas será se eu posso parar de tomar um antibiótico? Você já deve ter percebido que quando começa a tomar os medicamentos receitados por um médico, os sintomas passam alguns dias antes de o tratamento terminar. O nosso objetivo nesse caso é o fim da doença e dos sintomas como as dores, a febre, as náuseas e a tontura. E claro, poder voltar à rotina normalmente. Porém, existe um perigo escondido na atitude de parar o tratamento antes do tempo correto. Por exemplo, um médico receita um determinado antibiótico para o paciente tomar durante 7 dias, mas ele para no 4º ou 5º dia por achar que já está se sentindo bem e curado. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos o Dr. Irissandro Pampolha Lima, que é professor do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri. Bom dia, professor. Bom dia. A primeira pergunta que a gente traz para o senhor é: um dos maiores motivos para as pessoas abandonarem o tratamento com antibióticos é a melhora rápida dos sintomas. Após algumas doses, a febre baixa, a dor diminui e a pessoa acha que está curada. Do ponto de vista da farmacologia, o que realmente está acontecendo no nosso corpo nesse momento? E por que essa melhoria inicial é enganosa, Qual o perigo de confiar nela e interromper o tratamento? Perfeito. Primeiramente, agradeço o convite de participar do vídeo. Basicamente, o que acontece no início da infecção é que você tem uma gama de bactérias causando a doença, um pool, como nós chamamos. São muitas bactérias ali atacando aquele tecido. Quando você começa a tomar um antibiótico, ele vai matar uma parte dessa população. Então, reduzindo a população dessas bactérias, os sintomas eles vão diminuir. Você vai sentir uma melhora no quadro febril, o processo inflamatório vai diminuir. Isso vai dar uma falsa impressão de que você já curou, que você não tem mais sintomas e, consequentemente, não tem mais a doença. Entretanto, no começo do tratamento do antibiótico, ele não mata todas as bactérias, ele mata apenas uma parte. A redução da população de bactérias é que traz essa chance ou essa percepção de que você está melhor, que você já está curado. E aí, se você não cumprir o tempo total de tratamento previsto, exemplo, eu passei um antibiótico para ser tomado por 14 dias. Tem um motivo de ser esse tempo. Os 14 dias são necessários para eliminar 100% das bactérias que estão causando o quadro infeccioso. Se você interrompe antes, você vai ter uma chance muito grande de não ter eliminado esse total. Vão ficar bactérias ainda presentes no teu corpo e essas bactérias podem retornar, vão se multiplicar e vão trazer a infecção novamente para o teu organismo. Perfeito, A segunda pergunta é: quando o tratamento é interrompido, sobrevivem justamente as bactérias mais fortes? Para nos explicar de uma forma mais simples, como a pressão seletiva dos antibióticos permite que as bactérias mais resistentes sobrevivam, se multipliquem e criem uma nova geração de bactérias muito mais difícil de combater? Perfeito. Quando você tem uma infecção, as bactérias não são todas iguais. Eu tenho bactérias mais patogênicas, mais resistentes naturalmente, e bactérias mais susceptíveis, bactérias que são eliminadas com maior facilidade. Nos primeiros dias de tratamento, você elimina justamente as bactérias mais fracas. Mas o que é interessante? Numa infecção, as bactérias mais fracas, elas impedem o crescimento das mais patogênicas, das mais agressivas. Quando você mata só as bactérias mais fraquinhas e interrompe o antibiótico na hora que ele ia matar as bactérias mais resistentes, você fez uma seleção. Você tirou de um ambiente bactérias que competiam por espaço, por nutrição, bactérias que eram menos patogênicas para o corpo, menos agressivas, e deixou só as bactérias mais agressivas, mais difíceis de tratar. A partir desse momento que você interrompeu o antibiótico e essas bactérias mais agressivas sobreviveram, elas vão povoar todo o espaço. Então, a partir de agora, você vai ter uma nova infecção, só que agora só com bactérias com uma resistência naturalmente maior. Então, você fez uma pressão seletiva. O uso incorreto do antibiótico selecionou bactérias com um potencial mais resistente, o que vai dificultar o seu tratamento no futuro, quando você tiver a reinfecção. Perfeito, para a pessoa que não fez o tratamento completo, existe o risco de a infecção retornar e ser muito mais agressiva, já que as bactérias que sobreviveram são muito mais fortes do que o normal. O que ocorre com a eficácia daquele primeiro antibiótico? E quais são os riscos e desafios para o paciente ao precisar de um novo tratamento,
que muitas vezes envolve medicamentos muito mais potentes, com efeitos colaterais e custos muito mais elevados? Infelizmente, você fez quase uma vacinação. E quando você faz um antibiótico sem cumprir o tempo de tratamento, você só ensinou para as bactérias como elas devem se defender daquele medicamento. Se o paciente tiver um retorno dessa infecção, vai ser com um perfil bacteriano mais resistente e provavelmente aquele antibiótico não vai funcionar mais. O que vai fazer com que você tenha que ter um uso de um antibiótico mais forte, normalmente associado, não apenas um, e quando você começa a associar medicamentos, você aumenta a chance de interações medicamentosas, de eventos adversos mais graves. Então é de suma importância conscientizar a população do uso correto do antimicrobiano para que a gente não tenha essa pressão seletiva para ter bactérias cada vez mais resistentes e a necessidade de antibióticos cada vez mais potentes sendo administrados. Ainda tem um risco extra. Eu posso estar selecionando uma bactéria que nenhum antibiótico vai conseguir tratar no futuro próximo. Então daqui a pouco eu vou ter pacientes com infecções graves sem antibiótico terapia disponível para fazer o tratamento. Então é de suma importância nesse momento a gente investir nessa orientação geral da população para que cumpram o que foi prescrito, para que não selecionem essas bactérias com resistência maior, porque vão trazer vários malefícios para o médio e longo prazo. Perfeito, né? Bom, pessoal, a gente agradece imensamente a participação e a disponibilidade do Dr. Irissandro, certo? E aí para a gente fica uma lição, né? O simples ato de seguir aquela orientação, né, a prescrição do medicamento que o médico fez, ajuda, né, tanto a gente a ficar muito melhor, né, da nossa infecção, né, claro, ajuda na recuperação do paciente e ajuda também a gente a garantir que bactérias muito mais fortes não sejam criadas para até mesmo acometer outras pessoas com infecções muito mais graves, né? Então a gente agradece. Obrigado também.